Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa carreira internacional no exterior. Hoje nós vamos estar aqui falando com uma pessoa mais especial. Estamos aqui com a Giovana Stedley, minha colega da universidade lá do Brasil. Tudo bem, Giovana? Tudo bem. Muito boa noite. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Pessoal, eu estou aproveitando para trazer aqui duas grandes novidades. É que nós estamos trabalhando com a comunidade CPLP. O que é isso? São países falantes de língua portuguesa. O nosso objetivo aqui é trabalhar as questões relacionadas ao idioma focado nos processos seletivos internacionais. Daí a razão de nós hoje estarmos falando sobre inglês para processos seletivos internacionais. Então, a Giovana é uma pessoa formada desde sempre na área da língua inglesa, é professora há mais de 30 anos. Ela tem uma formação potente e ela tem uma experiência, uma trajetória internacional que eu admiro muito. Já daqui a um bocadinho vou partilhar com vocês a trajetória internacional da Giovana, mas ela já sei que ela já viveu na Inglaterra, na Espanha, na Itália, e já há muitos anos que ela está nisso, então ela é a pessoa mais do que certa, não só pela amizade, pelo respeito e carinho que eu tenho por ela, mas também a nível profissional, é a pessoa mais certa para estar comigo nesse projeto. E eu estou super animada, porque por ter ela comigo e pelo fato de estarmos na CPLP, porque aqui todos os imigrantes internacionais vão ter a oportunidade de já, desde muito cedo, começar a interagir uns com os outros. Tanto brasileiros interagir com o pessoal que vem do exterior ou que está nessa caminhada em movimento internacional e vai poder comunicar em língua inglesa, porque os estrangeiros que não falam o português como língua oficial falam um pouco de inglês, não muito, mas também querem praticar, então vai ser bom para os brasileiros que comunicarem com esse pessoal que vem de fora. E é bom para esse pessoal que vem de fora comunicar com brasileiros, sejam brasileiros do Brasil, sejam brasileiros pelo mundo, porque para eles é bom porque eles acabam desenvolvendo e melhorando a língua portuguesa. Aqui em Portugal há muitos estrangeiros e nosso objetivo é trabalhar a língua portuguesa também com esses estrangeiros que estão por aqui. O nosso tema de hoje, então, como nós mencionamos já nos convites, é sobre o inglês aplicado ao processo seletivo internacional. Nós até disponibilizamos um e-book com dicas dadas pela Giovana, também numa outra live, sobre como desenvolver práticas de estudos e aprendizagem da língua inglesa. Por que é importante e fundamental a gente passar por esse processo, esse procedimento de aprendizagem e desenvolvimento de preparo para o processo seletivo internacional? Eu mesmo, por experiência própria, passei muitos anos, já desde antes do Brasil até estar aqui na Europa, já estou aqui há 17 anos, e muitos anos na minha vida eu participei de vários processos seletivos e eu nunca sabia o que era exigido, o que era necessário para passar no processo seletivo, porque ninguém fala, né? Eles chamam para entrevista, a gente vai lá, faz a entrevista, vai embora e ninguém fala o que foi bem, o que foi mal, o que poderia fazer para melhorar para a próxima vez. E um belo dia, tive o privilégio de participar de um processo seletivo de uma empresa, uma das maiores a nível internacional, aqui mesmo no aeroporto de Faro, e foi quando eu consegui esse guia sobre o que as empresas internacionais estão exigindo das pessoas para esse processo seletivo. Foi um privilégio para mim, porque a Giovana esteve me acompanhando, não como minha professora particular, mas como minha amiga, e foi nesse desenrolar todo dessa ajuda, desse processo, que nós acabamos decidindo de compartilhar com mais pessoas esse conhecimento que, para mim, na minha opinião, foi transformador. Foi saber o que as pessoas exigem e o que é necessário fazer para corresponder com as expectativas dos empregadores internacionais.
Então, é isso. Nós agora, a partir de agora, vamos estar compartilhando frequentemente conteúdos em massa, conteúdos relevantes, para ajudar outras pessoas, para que não precisem passar pelo mesmo que eu passei e consigam, de uma forma mais prática, mais rápida, mais assertiva, conseguir um emprego internacional na sua área de preferência, na sua carreira. Giovana, quer falar um pouquinho ou posso ir avançando? Pode continuar, depois, no final, eu já entro com a minha Perfeito. fala. Perfeito. Eu aqui foco um pouquinho, então, na nossa trajetória, eu e a Giovana, para além dessa fase de transformação que ela me ajudou a passar, essa fase que eu considero libertadora, para mim foi libertador saber o que os empregadores internacionais exigem e requerem de um profissional na hora da entrevista, não só do ponto de vista da língua inglesa, mas também de comunicação, porque uma coisa é a gente saber falar, por exemplo, português todos falamos, mas se comunicar, conseguir se comunicar, é outra conversa, é outro campo que precisa ser desenvolvido. Então, para mim foi transformador. E, então, para pensar nessa trajetória, ter a Giovana sempre ao meu lado, para mim foi algo extraordinário e é um privilégio poder compartilhar a Giovana agora com as pessoas também, porque ter ela, assim, ser acompanhado por ela numa trajetória internacional, nesse processo de aprendizagem, de desenvolvimento, é sem dúvida algo que todos precisam e merecem passar. Eu conheci a Giovana há muitos anos atrás, na minha universidade, na UFS, na Universidade de Caxias do Sul, e a vez que ela mais me chamou a atenção, eu já tinha observado ela pela simpatia, alegria, estava sempre a sorrir, sempre falar do trabalho e da família, mas um belo dia a professora pediu um trabalho e ela tomou a coragem, porque ela já tinha vivido na Inglaterra, ela contava as experiências e ela foi quem influenciou, mas sem a gente conversar diretamente uma com a outra, eu me senti influenciada por ela para viver a experiência na Europa. Nessa altura, no trabalho que ela tomou o peito à frente, foi sobre uma apresentação de um serviço a bordo, onde ela estava a chamar os passageiros. Então, ela falou em inglês, né? Então, eu achei o máximo, assim, eu comecei a sonhar em falar inglês alguma vez na minha vida. Depois, a Giovana, no final da faculdade, veio embora também, migrou. A gente sem se falar muito, ela emigrou com o marido, eu depois acabei imigrando pela universidade, e depois aqui pela Europa acabamos nos encontrando através das redes sociais, e a Giovana tem me acompanhado, porque cada coisa que eu preciso, mais a nível de língua inglesa, mesmo eu tendo vivido na Inglaterra, e tendo aprendido bastante inglês, mas depois, passados uns anos aqui, conforme eu fiquei mais afastada, antes de eu vir viver no Algarve, fiquei um tempo sem praticar muito inglês, e quando vim para o Algarve, que eu senti essa necessidade, eu acho que foi aí que a gente voltou a se falar mais a sério sobre isso. Essa é a nossa história. Hoje nós estamos aqui para falar sobre inglês para aplicado a processo seletivo internacional. Eu falei da história porque eu acho interessante vocês saberem um pouquinho como é que nós chegamos até aqui, como é que nós decidimos compartilhar esses conteúdos, e vamos estar, a partir de agora, compartilhando muitos conteúdos interessantes relacionados a processos seletivos internacionais. Vamos focar em temas bem diversos. É normal que aqui nas redes sociais os conteúdos são sempre desorganizados, são sempre soltos, os conteúdos saem conforme a ordem do dia, conforme os acontecimentos do dia. E então, você está à vontade para nos acompanhar, nos seguir e fazer bom proveito desses conteúdos que vão sendo partilhados. Vão ser partilhadas questões como inglês para entrevistas, perguntas e respostas mais frequentes na hora da entrevista, o que os empregadores perguntam mais frequentemente, como devemos responder, como devemos nos comportar. Questões como inglês aplicado ao LinkedIn, sobretudo a networking, como nos colocarmos dentro do LinkedIn, nos apresentarmos e como comunicar com os empregadores, né, correndo a e-mail, para comunicar com eles ou através de chamada mesmo, como a pessoa se sentir mais à vontade.
Então, nós vamos estar compartilhando como se apresentar dentro do LinkedIn. Inclusive, vamos falar também sobre questões relacionadas a currículo e carta de apresentação. Vamos estar falando também sobre ingressos, portanto, entrada no mundo internacional. Vamos falar de empresas, países e plataformas que estão abertas a contratar falantes de língua portuguesa e língua inglesa. Vamos estar falando também sobre o outro campo que tem sido bastante exigido pelas empresas internacionais, que não é somente focado à língua inglesa, que é fundamental, é primordial, mas também a questão das tecnologias, do uso das tecnologias de comunicação e informação, associada à comunicação, portanto, vamos falar de comunicação intercultural, e desenvolvimento humano. Tudo isso só para você ficar com uma ideia dos temas que nós vamos estar desenvolvendo ao longo da nossa trajetória por aqui nessas redes sociais de agora em diante. Eu vou passar a palavra à Giovana, já falei bastante. Quando ela começar a falar, eu prometo que eu não vou atrapalhar, porque nós queremos respeitar o horário total. Queremos ter aqui meia horinha só, um pouquinho mais, assim, para expor aqui a nossa partilha, o nosso contributo para você que está pensando ou já está em carreira internacional, para que você possa, então, se melhorar, se qualificar mais para empresas e empregos internacionais. Giovana, do ponto de vista de hoje, do tema de hoje, relacionado a processos seletivos internacionais, o que tu gostarias de destacar ou de frisar para nós? Eu até não comentei aqui sobre os vários tópicos que precisam ser desenvolvidos, trabalhados no âmbito das soft skills, hard skills. Não sei se tu poderia mencionar para nós elas e destacar pelo menos uma como exemplo. A palavra é tua, Giovana. Obrigada. Muito obrigada, Mari. Bom, muito obrigada por estar tendo essa oportunidade. E falando na carreira internacional, né, apesar de todas as dificuldades, né, pouco a pouco a gente consegue entender como funciona, né, o mercado internacional. E não é algo que possa ser feito assim sem preparo, né? Sem um preparo não só pessoal como intelectual e ter todas as qualificações, né, que o mercado internacional exige. E cada vez mais eles estão, por exemplo, aqui na Espanha e Itália, que é o que eu mais conheço, e Inglaterra também, eles estão exigindo, né, dos profissionais que tenham um currículo bem feito, né, e nisso a gente, né, é um dos objetivos nossos aqui, de ensinar e ajudar a preparar um currículo no estilo internacional, né, não é só um modelo que a gente encontra na internet, vários modelos, mas sempre tem que ter aquele toque pessoal, aquele toque mais particular, né, de cada candidato a essa carreira internacional. Eu selecionei algumas coisas e principalmente, né, sempre levar para o lado da língua, né, não só, como a Mari comentou, que existem empresas que estão buscando profissionais de língua portuguesa, mas também todos exigem que tu tenha uma segunda língua. E, obviamente, a segunda língua mais exigida é o inglês. Se você tem uma terceira língua, uma quarta língua, isso sempre vai ajudar, né? Aqui, o espanhol, né, para nós brasileiros, sempre foi uma língua muito, né, uma língua muito próxima, né, por toda a América do Sul, ali, América Latina, né? E que todos falam um espanhol. E chegando aqui na Espanha, muita gente, né, se depara com a exigência que cada emprego que tu vás, né, onde tu for buscar um emprego, eles exigem que tu tenha uma certificação internacional. E essa certificação tem que ser uma certificação oficial, né? Então, eu trabalho muito com profissionais espanhóis, né, todos os meus alunos,
né? A maioria tem os adolescentes, mas tem os profissionais, né? Que já são profissionais, tem diretores de banco e todo que os próprios empregos exigem que eles tenham essa certificação, né? Que são os chamados certificados, né? Aí existem muitos tipos de certificados, que são exames de, né, provas de inglês, que são realizadas por entidades, né, de educação, são institutos de idiomas, ou são as próprias universidades que usam esses certificados, para realmente comprovar o teu conhecimento na língua alvo, né, no caso, no inglês. É como o português que se faz também, né, os estrangeiros fazem o certificado de língua portuguesa, né, para provar que, né, tu tem conhecimento de língua portuguesa e que tu tem essa, né, a fluência, né, de falar em inglês, em falar em português. E também a questão do falar, no caso do inglês, se exige muito isso. Então, até no currículo vai aparecer lá que tu tem que demonstrar qual é o nível de conhecimento que tu tem na língua alvo. Principalmente, então, o mínimo exigido é o B1, né, que é a classificação europeia, né, desses certificados. Mas o B1 não é um certificado, é só um certificado preliminar. É um exame, um teste preliminar de língua inglesa, e o que é realmente o certificado oficial é a partir do B2. Porque no B2 tu vai, né, a pessoa que tem um nível B2 já vai estar podendo se comunicar, então aí já vai entrar as soft skills e né, as soft skills que são de comunicação, e no momento que tu começa a subir, né, esses níveis, tu vai chegar no nível de hard skills, que são níveis avançados e pós-avançados, popularmente conhecidos como C1 e C2. Esses são os níveis mais avançados. O nível C1 já é um nível avançado e que é muito valorizado, exige um preparo, né, não digo de 3 meses, de 6 meses, tudo depende de cada um, né, da sua disponibilidade de investir nesse conhecimento, investir nessa preparação. E já o nível C2 já é um nível acadêmico, técnico, que tu tem alguns linguistas e estudiosos dizem que quem tem o nível C2 sabe mais da língua que os próprios nativos, né? É um nível de proficiência. Não quer dizer, esse nível, tendo um certificado, não quer dizer que tu tenha, digamos, que tu tenha a pronúncia boa, que tu tenha uma fluência na conversação, mas tu tem um conhecimento da língua muito, muito avançado. Mas isso tudo, né, seguindo essa questão do conhecimento da língua, né, da língua estrangeira, por motivos de conseguir uma empregabilidade, né, aqui no exterior. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando decide, né, eu quero ir trabalhar com uma empresa internacional, seja desde o Brasil ou vir, né, para a Europa ou migrar para a América do Norte, né, que Estados Unidos e Canadá são também alguns países que são alvo, né, né, da ambição de querer ter uma carreira internacional, é a questão de ter uma marca pessoal e, né, o personal branding, que se chama. Essa é uma das grandes digamos, modernidades em relação à questão da carreira internacional. Nessa questão da personal branding, a questão da autenticidade, da confiabilidade desse profissional, da disponibilidade também desse profissional,
da integridade, né, do carisma que essa pessoa vai ter na questão, né, de como vai se portar, né, como a Mari estava comentando, né, da tua maneira, né, da tua personalidade no momento de uma entrevista, né, que as entrevistas normalmente são realizadas na língua alvo do trabalho. Se é aqui na Espanha, tu até pode começar a fazer a entrevista em espanhol, mas se o trabalho que tu vais a fazer vai ter uma exigência de uma segunda língua ou de inglês, e eles vão continuar a entrevista em inglês. Então, aí, as tuas habilidades, né, as soft skills, habilidades de comunicação que tu vai ter, né, a maneira que tu se expressa, com as palavras que tu vai usar nessa entrevista, vão influenciar muito, não só o lado das hard skills, mas também essa comunicação que tu vai fazer a partir que tu vai, no momento de uma entrevista de trabalho, o que a gente está fazendo? A gente está vendendo o nosso produto, que somos nós mesmos. E tem que ter essa preparação, não só na língua, né, no português, né, para nós, né, para os falantes de língua portuguesa, mas também tem que ter essa preparação na língua alvo que a gente está né, tá almejando esse trabalho. E como criar esse marketing pessoal, né? Como a gente tem que trabalhar essas habilidades, né? A gente tem que pensar algumas coisas sobre quem somos nós, né? O que esperamos dessa aventura, né? De buscar uma carreira internacional, de querer melhorar não só o teu lado pessoal, mas também todo o teu lado, né, a tua vida de uma forma geral. Qual é o grupo, né, alvo que eu quero me dirigir, né, para onde eu quero ir, né, até onde eu quero chegar e em que campo eu vou estar entrando, quais são as nossas habilidades, os nossos pontos positivos, né? O que a gente tem que pensar, né, quando vai fazer uma entrevista, é toda essa parte, assim, de como eu vou vender o meu produto, né? Como eu vou vender a mim mesma como profissional dessa entrevista, no caso, dessa carreira internacional que eu quero trabalhar. E aí, nesse caso, a gente também tem que aprender a trabalhar dentro das conexões que a gente vai fazer, né? Então, o LinkedIn é das plataformas assim mais cobiçadas, né, hoje em dia. E tanto que dentro do LinkedIn existem os job hunters, que são os caçadores de trabalho, e eles estão ali buscando profissionais para trabalhar com as empresas que eles representam, né? O LinkedIn tem um investimento, né? Tu pode fazer um investimento para esses job hunters buscarem trabalho para ti, e o que a gente está propondo é trabalhar essa parte de orientar de como a gente pode se apresentar dentro do LinkedIn, né? Nas duas línguas, né? No português e no inglês, né? Que o LinkedIn é uma plataforma que atinge, né, o mundo inteiro, e a gente fala muito aqui na Europa porque nós duas estamos morando aqui, mas o mundo é muito pequeno. Eu dizia isso quando lá de Antônio Prado, para os meus alunos, né, da escola pública, eu dizia, existe um mundo depois da ponte, né, que para ir de Antônio Prado a Caxias do Sul eu tinha que passar o rio, uma ponte bem grande que tem ali, que é muito bonita, mas eu sempre dizia, existe um mundo depois da ponte. E essa metáfora não é só para dizer que só sair de Antônio Prado para Caxias, né, para sair do mundo. E é com muita satisfação assim que eu tenho vários alunos que estão pelo mundo, né? Tenho alunos que estão fazendo doutorado na Austrália,
fizeram o doutorado na Austrália e agora estão trabalhando na Austrália. Tenho alunos também no Canadá, nos Estados Unidos, né? Aqui na Europa também, já recebi na minha casa também alunos que passaram por aqui e estavam estudando, vieram para estudar, para melhorar a língua, né? Na Inglaterra também, agora eu tive há pouco tempo, eu tive na Inglaterra e fui visitar alguns conterrâneos, né, que moram ali há mais de 20 anos, e também a gente comentou sobre essa questão da empregabilidade, né, agora com o Brexit da Inglaterra, tem outros caminhos que a gente, para conseguir entrar no país e conseguir trabalhar ali, a gente precisa buscar outros caminhos, e um deles é a questão, né, do teu currículo, da tua ambição de poder trabalhar ali, e não existe mais aquela questão do jeitinho brasileiro, né, de vir assim muito na aventura. Por isso que a gente sempre precisa se precaver, né, ter os cuidados e ter a orientação, né, por quais caminhos a gente tem que seguir para poder chegar a um patamar de um trabalho no exterior, né, de ter uma carreira internacional. Algumas coisas, né, que sobre a questão da tua marca pessoal, né, do personal branding que a gente fala, né, que a gente tem que trabalhar também em qualquer língua, a gente tem que trabalhar essas qualidades, né, que a gente tem que desenvolver, né, para poder dar a confiabilidade, né, de passar essa confiança, essa confiabilidade que tu é o profissional correto para aquela oportunidade de trabalho, né, no exterior, né? Seja ela na área, né, as grandes empresas hoje em dia tem as empresas de tecnologia, né, de TI, que muita gente vem para cá para trabalhar nisso, né? Aqui, por exemplo, na Espanha, tem um mercado muito importante sobre isso, principalmente mais na região norte, ali entre Madrid e Barcelona, né? A parte da tecnologia, né, da informática é muito exigida, e sem inglês, com isso, desde o Brasil mesmo, quem trabalha, né, no Brasil com tecnologia de informação, sabe que precisa, né, de uma segunda língua, e essa língua é o inglês, que é a língua internacional das redes sociais, das tecnologias, que tu pode se comunicar com o mundo inteiro a partir disso. Então, um dos nossos objetivos seria esse, né, de trabalhar essa marca pessoal e essa orientação para dentro de uma entrevista, né, de como se comportar, de como vender, né, o teu currículo para essa empresa, para esse trabalho, e eles realmente ficarem impressionados com o que eles estão recebendo, né, no momento que tu chega numa entrevista preparado, tranquilo, com a questão de que é sempre, todo mundo diz, ai, porque eu tô nervoso, porque isso. Não, isso é uma coisa que a gente tem que se preparar e tem que chegar ali e mostrar quem tu é, né? Mostrar que você está preparado para isso e que é o teu objetivo e tu tem segurança no que tu está fazendo, né? Que não é um trabalho né? Tu não vai ali por brincadeira, né? É uma coisa séria, é a tua vida que está envolvida, né? Então, isso eu acho que é o mais importante, assim, em qualquer entrevista. Claro que muitas vezes isso a gente ganha com as experiências, né? Com experiências boas, experiências não tão boas, que às vezes a gente tem, mas com isso a gente só amadurece e aprende que tem que estudar, né? A grande conclusão de tudo isso é que a gente tem que estudar, tem que aprender. Eu continuo estudando, já são mais de 30 anos que eu estou trabalhando com inglês,
e agora eu tenho uma tutora, que agora não se chama mais tanto professores, né, são tutores, e eu tenho uma tutora inglesa, eu tenho aulas com ela a cada 15 dias, mais ou menos, e o meu objetivo em ter essas aulas é justamente isso, é poder ter a tranquilidade de expor o que eu quero, usando os termos corretos, usando as expressões corretas, tendo que para falar eu nunca tive problema. O grande problema é saber o que dizer na hora certa, né? Na hora que tem que dizer alguma coisa, né? Tu precisa estar preparado para dizer isso e não chegar ali, né? Tu tem que ter um planejamento, tu tem que ter um estudo, tu tem que ter o que a gente chama muito é o background, né? Tu tem que ter esse respaldo, né? Sabendo o que tu vai fazer no momento da entrevista, né, do trabalho que tu quer, né, tu quer tentar conseguir uma vaga, né, para esse trabalho. A concorrência é muito grande, isso já, né, todo mundo sabe disso, né, às vezes eu vejo no LinkedIn, assim, algumas ofertas de trabalho que vêm para mim também, porque eu tô ali dentro, então aparecem algumas ofertas de trabalho, e às vezes alguma me interessa e eu acabo mandando meu currículo, e eles aí tu olha assim, tem 480 candidaturas, né, ao trabalho. E aí tu diz, por que será que vão me chamar? Será que vão me chamar, né? Eu tive um exemplo que eu trabalhei antes da pandemia e depois da pandemia eu trabalhei também em uma academia de preparação para atendentes de voo, né, para os famosos, os antigos aeromoços e aeromoças, que agora não se diz mais isso, que são os atendentes de voo. E trabalhei também nessa mesma academia, trabalhei com o pessoal para trabalhar dentro do aeroporto, né, dentro em terra, né, que se diz, no check-in e tal, e também trabalhei com o pessoal para trabalhar em cruzeiros, né, né, que era uma academia especializada nisso. Então, toda essa parte, né, das entrevistas, de como se trabalha, como se faz para entrar dentro de uma companhia aérea, além de todo o conhecimento que se tem que ter, né, de aeronáutica, de voo, de atendimento ao cliente, né, de segurança de trabalho, de primeiros socorros, de situações de perigo e tudo, né, o que cada área necessita, também se trabalha muito essa questão de o que as companhias querem, né, o que as empresas querem do seu futuro trabalhador, né? Então, isso é o que a gente tem que também trabalhar, né, buscar esse conhecimento, né, essa preparação, para chegar ali e mostrar o teu valor, mostrar que você é o candidato perfeito para aquela vaga, né? Tu tem um currículo que tem os teus conhecimentos, a tua formação, mas também tem um currículo que demonstra que tu sempre está buscando o conhecimento, né? Um conhecimento atualizado, que tu está sempre buscando né, as melhores oportunidades e que tu está em contínuo, né, né, um estudo contínuo, não só das tuas habilidades de avançadas, né, direcionadas ao teu trabalho, mas também as tuas habilidades pessoais, né, a tua comunicação, a tua né, a tua parte pessoal, né, como é que tu tá pessoalmente, tu tá tranquilo, tu tem consciência de como tu tá, né, qual é o teu estado, né, anímico, né, que a gente diz, né, o estado de personalidade, né, estado mental, né, como que tu tá preparado para trabalhar nessa empresa, né, na empresa X, empresa Y, que seja. Alguma coisinha a mais que eu queria comentar, né, de como, né, nesse caso, nas entrevistas, de como impactar o teu empregador, de como fazer eles entenderem
que tu é o candidato ideal, que tu é a pessoa certa para trabalhar nesse momento, nessa empresa, nesse setor, né, no que for, né, em qual for o teu trabalho. E todo mundo sabe que aqui na Europa todo mundo trabalha naquilo que, às vezes, no que gosta, ou às vezes no trabalho que aparece. Mas todo mundo tem que pensar no seguinte: eu estou trabalhando nisso, eu vou fazer o meu melhor. E eu tenho que demonstrar que eu vou fazer o meu melhor. Né? Que seja como um garçom no restaurante, como um ajudante de cozinha no restaurante, que, que seja trabalhando no aeroporto, no setor de informação, que seja numa loja vendendo roupa. Eu tenho que demonstrar que eu sou a pessoa certa para esse trabalho. Aqui na Espanha não existe mais nenhum trabalho que não peçam uma segunda língua, porque a questão turística é que são só estrangeiros. Aqui no meu prédio onde eu vivo, eu tenho um vizinho norueguês, um outro vizinho sueco, uma vizinha russa, apesar de todas as confusões, vive aqui. E no momento que tu não consegue se comunicar com essas pessoas que vão estar, né, na tua vizinhança, né, vão estar na tua vida praticamente, né, às 24 horas, tu vai em qualquer lugar que tu vá aqui, a primeira exigência é essa, né? Tu tem que falar uma segunda língua. Às vezes, outro dia, eu vi uma oferta de trabalho para trabalhar de recepcionista num hotel e pediam inglês, espanhol e holandês. E eu disse, uau, a coisa tá complicando mais ainda, né? Então, não é só mais o inglês. Então, quando tu tem um diferencial, né? O português já ajuda um montão, né? Porque a gente está aqui a 600 quilômetros de Lisboa, né? Aqui para o Algarve é mais pertinho ainda, mas a gente está perto, né? De Portugal. E sabendo também que, por exemplo, aqui na Espanha, a Galícia é a região espanhola, mas fala um português como o de Portugal. Né? Eu, às vezes, escuto a televisão da Galícia e eu disse, mas eles estão falando português, eles não estão falando espanhol. Uma que outra palavra, assim, escapa, sabe, que é espanhol. Mas a maioria, o acento que eles têm, né, é muito espanhol, muito português, e é bem interessante. Então, vindo já, né, nossa língua mãe, né, que é o português, acrescentando, né, tendo o inglês como língua, como segunda língua, e no momento que muita gente, por exemplo, o espanhol como terceira língua, que é uma das línguas também mais, digamos, mais próximas, né, ao Brasil, a Portugal, né, a língua espanhola. O Brasil por todos os países ali ao redor, né, que todos falam espanhol. E aqui Portugal, porque Espanha a gente está grudadinho, né? Então o português é importante também. Então o português, sabendo o português, tendo uma segunda língua, né? Eu sempre vou indicar a segunda língua de inglês, e tendo uma terceira língua, então esse currículo vai ser algo assim de excelência e que vai abrir mais portas, né? Abrir mais portas. Então, essa questão, né, do conhecimento disso. Além, claro, de todo o conhecimento técnico de cada um da sua área, né? Seja engenharia, seja medicina, seja enfermeria, né? Que são áreas que eu acho assim que em todo mundo sempre precisam, né? Até trabalhando nos restaurantes, trabalhando com gastronomia, né? Também é exigido isso, porque a maioria dos clientes aqui são os estrangeiros. E tu vai ter que trabalhar, e tu vai ter, mesmo que tu esteja trabalhando lá na cozinha, fazendo comida, né, preparando a comida, às vezes tu tem que sair dessa cozinha e conversar com os clientes, né, falar sobre a qualidade, né, do serviço que tu está oferecendo,
e normalmente as pessoas falam em uma outra língua, né? E eu já trabalhei, trabalhei na Itália, trabalhei também em restaurantes, e porque a parte do inglês não era tão focada como eu estou agora, que agora eu trabalho só com inglês, né? Trabalho da manhã à noite só trabalhando com inglês, e trabalho numa academia também de línguas, assim, um instituto de línguas, e mais as aulas em casa. Então, já estou mais direcionada só ao inglês. Mas quando eu trabalhei em restaurantes e cafeterias, era o que passava comigo era isso, que me chamavam, meus companheiros, né, de trabalho, muitos não falavam inglês, e só me diziam, Giovana, vai que é contigo a coisa, né, que tinha que falar inglês. Aconteceu um caso, me lembro um dia que eu estava atendendo, e tinham 4 mesas, uma de brasileiros, uma de italianos, uma de espanhol e uma de ingleses. E eu tinha que chegar na mesa e falar com cada um deles. Os 8 anos da Itália, né, me ajudaram, então eu tenho também com um orgulho bom, né? Tenho orgulho de saber, de dizer que eu consigo falar 4 línguas, né? Tenho 4 línguas, mas a minha paixão é o inglês, e isso sempre foi desde os 4 anos de idade, que foi o meu primeiro contato com o inglês. Então, o inglês é o meu xodó, né? Mas voltando ao nosso trabalho ali. Essa questão de impactar, né, as empresas, impactar o teu empregador, é essa venda, né, essa personal branding que a gente tem que tentar, né, mostrar a nossa capacidade. Uma coisinha mais que, né, a questão do material, né, do que a gente vai propor, né, para todos, né, a confecção de um currículo assim moderno, com as habilidades, né, com as soft skills e as hard skills que a gente, né, que cada um tem, né, de confeccionar um currículo de boa qualidade, né, que seja competitivo, né, que possa entrar no mercado de trabalho apresentando isso. E uma outra coisa que não todas as empresas, mas algumas empresas, as maiores empresas normalmente, exigem uma carta de apresentação, que é onde tu tem que dizer, não é uma carta de apresentação dizer, eu sou a Giovana, tenho tantos anos, aquela coisa, não é isso, é apresentar a tua marca, né? As tuas capacidades, e o porquê que tu acha que essa empresa é o lugar ideal para as tuas capacidades contribuírem com a empresa e também para o nosso melhoramento, né, dentro dessa empresa. E, claro, trabalhar as novas técnicas de entrevista também, que não é mais só uma que eu lembro, muitas me perguntaram, e isso já está um pouquinho defasado, que é a questão, o que tu imagina daqui a 5 anos? Como vai estar a tua vida daqui a 5 anos? É uma pergunta tão complicada no mundo de agora, sabe? É uma pergunta que é difícil tu dizer o que vai acontecer daqui 5 anos. Tu pode até, ou daqui 10 anos, que era pior ainda por cima, né? Porque o que eu vou saber que vai acontecer daqui 10 anos? Não tenho bolinha de cristal, nada. Eu quero mais o agora e um futuro imediato, né? O que eu posso contribuir para essa empresa, né? Como eu me vejo dentro dessa empresa no primeiro ano que eu vou estar trabalhando ali, e se Deus quiser, né, no segundo ano, e se eu tiver que... Outra questão também é que depois de um tempo que a gente está dentro do mercado de trabalho, a gente consegue ter o discernimento de dizer, essa empresa não está mais contribuindo comigo como eu contribuo com ela.
Então, está na hora, e é para isso que serve o LinkedIn, está na hora de eu mostrar a minha capacidade para que outras empresas se interessem em mim. Para que outras empresas vejam, esse profissional trabalha com essa empresa e tem capacidade para mais, e essa empresa não está proporcionando isso. Então, depois de um tempo que tu consegue entrar na carreira internacional, tu pode até ter essa liberdade, né? Que tu já tem um autoconhecimento, que tu já tem uma preparação para isso, que tu pode até buscar outro trabalho melhor, com mais condições, com mais perspectiva, né, de futuro, né? E isso é uma coisa natural, né, que pode acontecer. O que, né, um exemplo agora, por exemplo, que uma pergunta moderna, digamos, né? Só que isso tudo tem que ser pensado em inglês, porque normalmente essas perguntas um pouco mais avançadas, essas empresas fazem já na língua que eles querem que o trabalhador, né, a pessoa que vai trabalhar com eles, já se desenvolva, né, nessa língua. Mas uma pergunta é assim, é claro que aconteceu na vida de todo mundo um período que tu não estava trabalhando. E a empresa pergunta, e o que tu fez nesse período que tu não estava trabalhando? Que tu ficou nesse intervalo, né, da tua vida que tu não estava trabalhando? Né, que tu ou perdeu o emprego, ou por N razões, né? E as empresas podem perguntar isso para ti. E como que tu vai responder isso, né? Eu, na minha opinião, a melhor maneira de responder essa pergunta seria tu explicar que nesse período que tu ficou, né, nesse intervalo, a questão foi que tu te aperfeiçoou, que tu aproveitou esse tempo, enquanto tu estava buscando trabalho, né, um outro trabalho, tu estavas buscando o teu autoconhecimento, o teu aprimoramento das tuas habilidades, que foi ali que eu decidi que eu ia melhorar a minha fluência na língua que eu estou aprendendo, né, no inglês que seja, né? Foi nesse intervalo da minha vida que eu melhorei muitas das habilidades que antes não estavam tão boas, né? E foi ali que eu busquei esse conhecimento mais específico, né, né, para melhorar o meu currículo ou melhorar a minha marca pessoal, né, o meu personal branding. E acho que é isso, assim, de mais importante, né, que eu acho que a gente poderia, né, seguir. E não sei, Mari, tem alguma outra coisa que tu veja que precisa ser falado? Não sei. Eu, da minha parte, seria isso, né? Que a ideia é trabalhar essas habilidades, trabalhar essas competências, né? E sempre vendo a questão, né, de um currículo moderno, de aprender, né, quais são as últimas tendências de entrevistas, né, esse preparo pessoal, esse preparo para poder entrar nesse campo internacional, né, que é tão abrangente, que é tão imenso, de uma maneira segura e sem medo, né, de ir atrás do teu sonho, né, mas com segurança, né, com segurança e com competência, né, para ir buscar o melhor para cada profissional que quer entrar nessa carreira. Com certeza. Eu fui ouvindo a sua colocação, achei muito bem. Acho que lembrei-me que no Brasil os professores ensinam inglês falando português. Eu gostaria de te ouvir falar um pouquinho de inglês. Tu poderias dizer aquela pergunta que tu colocaste em português, poderia colocar ela em inglês e se quiser simular uma resposta para nós de última hora?
Seria um privilégio poder ouvir. Okay. So there was a period when you didn't work. What did you do then? I would answer, okay, in this period, I realized that that I needed to work a little bit more about my competences and my skills. So I used this time to study and to search for new technologies, for new abilities that I could develop in my life. It's not. Foi no improviso. Sei, não, extraordinário, gostei muito. Eu fiquei só ouvindo e pensando, em termos de conteúdo, se nós fôssemos dizer às pessoas, em termos de inglês, dentro deste contexto, o que é que teríamos que trabalhar aqui? Tempos verbais, não é? Eu lembro-me que Para. Tempos verbais em inglês são só 12 tempos verbais. Comparado... Sim. Não, mas tudo escuta. Bem. Tu quer alguma coisa de conteúdo de inglês, né? Eu nem entraria direto em uma coisa tão profunda. Eu só me lembrei de relacionar que existem duas listas. Uma são os regulares e outros os irregulares. Quando a pessoa tomar consciência disso, já é 50% do caminho resolvido. Mas isso é só uma coisa. Há mais coisas para se trabalhar aí em termos de estrutura, não é? A estrutura básica do inglês, um nível A1 e A2, tu consegue estrutura básica. Eu sempre digo para os meus alunos, a partir do B1, né, a gramática, o inglês tem uma gramática quadrada. É aquilo de gramática e ponto. Acabou a gramática do inglês. O que passa a partir dos outros níveis, né, do B1, do B2, do C1 e do C2, o que a gente aprimora é aumento de vocabulário. Então, isso é uma questão de aprender o vocabulário específico de cada área, né? Isso é uma coisa pessoal, né? Cada um vai buscar o seu vocabulário, né, da sua área. E aprofundar, às vezes eu confundo com as palavras em espanhol, aprofundar os conhecimentos, digamos, a gramática do inglês, no caso que nem tu diz, os verbos irregulares e irregulares. Só que não é só saber os verbos regulares e irregulares, a gente tem que saber utilizar eles dentro dos tempos verbais. E quando que eu uso o presente simples, quando que eu uso o presente perfeito, quando que eu uso o passado perfeito, quando que eu uso o condicional, quando que eu uso uma voz passiva, quando que eu uso uma reported speech. Então, cada ponto gramatical, na verdade, se revisa a partir do B1, a gente trabalha com os mesmos pontos gramaticais, um pouquinho mais profundo. No B2, aquilo que a gente viu no B1, mais profundo ainda. No C1, já a gramática se estuda, por exemplo, tempos passados, tempos presentes, que aí não é só estudar o presente, o passado e o futuro, não. São todos os tempos que eu posso relacionar com o passado, todos os tempos que eu posso relacionar com o futuro. Sem falar no aumento de vocabulário, que é impressionante. Eu sempre digo, se todos aprendessem uma palavrinha por dia, com a pronúncia correta, com o seu uso correto, e quando a gente diz aprender uma palavra, não é só a palavra isolada, é aprender a usar essa palavra. Em que contexto eu uso essa palavra? Né? Sei lá, qualquer palavra, vamos pegar uma palavra simples, skills, né? Que é uma palavra que se usa muito, né? E é um dos termos que a gente vai usar bastante. Skill, né? Que é habilidade. Aonde que eu vou usar essa palavra?
né? Como essa palavra vai estar inserida dentro do meu contexto. E sempre que as palavras tenham significado para ti, né? O que essa palavra se conecta, como essa palavra se conecta comigo. E aí eu digo, então, se uma pessoa aprende uma palavra por dia e aprende a usar essa palavra dentro de um contexto, imagina que são 365 dias. Dentro de um ano, são 365 contextos que tu vai aprender. Não só uma palavra, mas tu vai aprender o contexto dessa palavra. E nisso, isso é exponencial, né? Tu vai aumentar o teu vocabulário vertiginosamente, né? Mas isso depende, né? Tem que ter dedicação, tem que ter amor por aquilo que se está fazendo. Não só, eu estou estudando porque tem que estudar, né? Que é uma coisa que adolescente diz muito, né? Mas eu adoro trabalhar com adolescentes, com crianças pequenas, mas a minha paixão é pelos adultos, porque o adulto já sabe o que quer da vida, né? Uhum. Principalmente quem quer buscar um trabalho, né? Tu já sabe o que tu quer da vida, tu sabe onde que tu quer chegar. E para isso, né, esse estímulo na questão de estudar o inglês, tu já vai ter esse estímulo, né? Então não precisa, no caso eu como orientadora, né, como tutora desse aluno, eu não preciso mais estar insistindo, não, o inglês é importante, o inglês, né? Eu não preciso mais estar insistindo, porque ele já sabe disso, e ele precisa disso. Então, isso já é uma questão, né, que já está, no caso, resolvida, né? Então, essa questão de estudar, de se dedicar, né? E a gente vai estar aqui para ajudar isso, né? Para ajudar nisso, né? Os meios para chegar a esse fim. Muito bem. Eu gostaria de deixar uma dica de língua inglesa, de aprendizagem de língua inglesa, e eu não combinei isso contigo, Giovana, eu não sei se agora, de última hora, se vai ter alguma coisa em mente. Eu também lembrei disso agora, durante a nossa conversa, porque para quem deseja aprender a língua inglesa e já está nessa fase mais madura, como a Giovana falou, eu lembro que eu só tomei essa consciência na Inglaterra, porque na Inglaterra, ao contrário do que todo mundo diz, quem está lá é obrigado a aprender. Não é verdade, não é assim que funciona. Porque lá a gente convive com muitos brasileiros e a gente pode entrar e sair sem falar inglês, e eu conheci, inclusive, pessoas que eram de outros países, porque eu trabalhava com pessoas de 8 diferentes nacionalidades, e se mantinham num grupinho e não precisavam falar o inglês, porque o palestrante, o chefe, dava uma palestra explicando todas essas coisas, e depois nós íamos trabalhando, e uns colegas, aqueles que sabem mais o inglês, acabavam interagindo quando era necessário, e falavam todos na mesma língua, na sua própria língua, na língua materna, e as pessoas ficaram lá 6 meses e voltaram para casa sem falar o idioma. Então, para mim, foi uma fase de amadurecimento, porque eu tomei consciência de que eu queria fazer. Então, eu tinha o meu manual, o manual que a gente disponibiliza também ao nosso pessoal, que era do inglês cotidiano, onde eu estudava em casa, onde eu fazia as leituras, ouvia os áudios, reproduzia em voz alta, em frente ao espelho. E tem uma dica que eu gosto de trazer sempre para o pessoal que já está nessa fase de querer aprender, como disse a Giovana, pelo menos uma coisinha por dia, ou uma palavrinha. Uma dica que eu gosto de dar é assim, para a pessoa olhar para um objeto à sua frente e se perguntar, what is this? Se a pessoa começar a fazer esse trabalho mental, só aí ela já vai ganhando confiança e desenvolvendo, porque ela vai começar a estar mais conectada com a língua inglesa. Então, eu olho, por exemplo, para essa caneta que está à minha frente e penso em língua inglesa. What is this? This is a pen. Aí eu olho para outra coisa. What is this? This is a paper. Ou, enfim, what is this? This is a book. E assim, eu acho que é uma dica bacana que poderá ajudar bem o pessoal que está nos assistindo. Então, eu estava ouvindo tua conversa e lembrei só de frisar 2 coisas, para aquelas pessoas que estiverem mesmo gostando da conversa e estiverem levando isso muito a sério, há 2 coisinhas que eu gostaria de comentar.
Quando nós falamos de fazer uma viagem internacional, de ter uma experiência internacional, se preparar, conseguir o seu emprego de uma forma, conseguir o seu emprego antes de sair do Brasil, se calhar, e até porque há muitas empresas contratando e ajudando o pessoal a vir, essa pessoa também poderá se preparar para esse trabalho presencial ou também remoto. Isso é possível hoje com toda a informação que temos disponível. Mas nós vamos olhar para coisas essenciais como já não mais olhar tanto como antigamente se olhava muito para Canadá, Inglaterra, Austrália. Nós hoje em dia estamos olhando mais para outros países que estão mais abertos a receber brasileiros, até por causa das as várias vantagens que eu diria que um brasileiro tem por ser mais adaptável, mais flexível, mais disponível, mais alegre, mais, né, uma pessoa bem apresentável pelas vantagens que tem o brasileiro. A questão do idioma, que eu achei importante quando a Giovana falou, que mesmo trabalhando numa cozinha, né, uma pessoa hoje em dia, ser chefe está na moda, né, uma pessoa que trabalha na cozinha precisa do inglês. Uma coisa bem importante que eu lembrei de frisar é que há muitos estrangeiros aqui, eu acho que no mundo todo, mas aqui em Portugal, sobretudo aqui no Algarve, há muitos estrangeiros, é o pessoal do leste europeu, é o pessoal são os indianos. Então, em qualquer setor, tu vai ter colegas que falam em inglês, o português deles ainda é muito mínimo, não dá para comunicar no trabalho, eles estão aqui para aprender, mas não é na hora do trabalho, na hora da correria, que eles vão estar a aprender. Então, na hora é preciso mesmo o inglês, mesmo qualquer trabalho. Não só pensando na nossa economia, que é movimentada pelo turismo, sim, e pelos estudantes internacionais, mas, sobretudo, pensando também nesses trabalhadores que vêm também para cá para aprender o idioma português e para trabalhar. E outra coisa, o tópico que eu acho que é importante destacar é quando estamos pensando no LinkedIn, estamos lá trabalhando como nos apresentarmos melhor lá dentro, por causa que é lá que os empregadores vão nos buscar. Há uma questão bem importante que está sendo trabalhada, e certamente vamos trabalhar também com o nosso pessoal, como comunicar diretamente com o empregador, com o gestor da vaga. E aí a opção da pessoa enviar um e-mail, se sentir mais à vontade, ou então fazer um telefonema. Isso para evitar o quê? Para evitar que sua candidatura, seu currículo, vá para aquela pilha de currículos. E para ela se destacar, então, ela ir direto ao gestor da vaga. Essas 3 coisinhas que eu queria só destacar. Nós vamos ter que mesmo que acabando, mas a Giovana pode dar a última palavra. Eu só queria aproveitar aqui para dizer ao pessoal que depois, quem nos assistir no gravado, se gostou desse conteúdo, dessa partilha geral que nós fizemos aqui, e se quiser continuar nos acompanhando através das redes sociais para ter mais conhecimento e conseguir pegar mais insights para construir sua carreira internacional, podem estar enviando mensagens aqui no direct, fazendo perguntas, ou aqui nos comentários do YouTube. E pode também clicar no link que eu vou disponibilizar aqui embaixo para ter mais conteúdos, onde possa ver os diferentes conteúdos também. E da minha parte é isso. Obrigada pela atenção, obrigada, Giovana. A palavra final é tua e depois estou cansada porque aqui já é tarde. Aqui já é 1h. Em Espanha já é 1h. Eu estou desde as 7h de ontem trabalhando. Agradeço muito e a gente vai estar disponibilizando esse material. E qualquer coisa, né, a Mari vai estar colocando, né, os links para contato, e quem se interessar, né, a gente vai estar aqui para poder ajudar, né, poder disponibilizar toda essa bagagem, né, esse conteúdo que a gente está propondo, né, para as pessoas para poderem investirem nessa carreira internacional. O meu muito obrigada e boa noite para todo mundo. Boa noite.